Bom dia, colegas. Bom dia, professor. Tudo bem? Vou apresentar agora o meu seminário de metalurgia do pó. A tecnologia que eu escolhi para apresentar hoje é o Laser Metal Fusion, o LMF. O LMF trata-se de um processo de manufatura aditiva, no qual a peça é fabricada a partir de um leito de pó metálico. A peça, previamente projetada em software de modelagem 3D, é impressa usando um laser que funde a camada superficial do leito em pó, ou do leito de pó, fazendo o acabamento da peça camada por camada. Aqui nessa imagem a gente consegue ver o leito de pó metálico e esses pontos brilhosos são o laser fundindo a camada superficial desse leito, que é depositada na camada que já foi impressa anteriormente. O processo é ideal para a produção de peças com elevada complexidade e permite fabricar objetos com detalhes no interior. Ou seja, como o processo imprime camada por camada da peça, tu consegue fazer peças com geometria bem complexas e com detalhes dentro dela. Possibilita a fabricação de várias peças por leito, como eu havia mostrado na imagem anterior. Dá para ver que só nesse leito metálico tem pelo menos umas 20 ou 30 peças sendo impressas. Né? Tu consegue produzir uma quantidade grande de peças por leito. Tem quase 100% de aproveitamento do pó, pois não é necessário aparar as rebarbas e fazer correções dimensionais. Não é necessário a fabricação de moldes, visto que a peça é dimensionada em software. Ou seja, nós havíamos aprendido anteriormente na metalurgia do pó que podemos fazer peças a partir de moldes que sofrem compressão e depois a sinterização do pó metálico no interior deles. No LMF tu não precisa desse molde, ou seja, uma vez que desenhada a peça em software 3D, tu consegue imprimir ela no leito de pó metálico sem molde. Sobre o leito de pó metálico, um sistema de espelhos transmite o feixe de laser com potência ajustada para fundir apenas a camada superficial do pó, depositando o metal fundido no substrato. Nessa imagem a gente tem o leito do pó metálico e o laser fundindo a camada superficial desse leito, que é depositada nas camadas que já foram impressas anteriormente. Aqui nessa imagem tu consegue ver as camadas da peça, ó, que foram impressas partes por partes. A peça é fabricada por camadas, no qual cada camada é formada e é necessária a reposição do pó metálico usando um sistema de pistões. Esse aqui é o sistema de pistões no qual eu falei. À medida que o laser funde a camada de pó, o pistão 1, que sustenta o reservatório de pó metálico, sobe. Ou seja, à medida em que o laser funde a camada superficial do pó metálico e é depositada essa camada nas outras para formar a peça, esse pistão aqui, o pistão 1, sobe, que faz com que o pó metálico fique exposto. Um rolo empurra esse pó metálico para a câmara onde está sendo impressa a peça. E o pistão número 3 abaixa para que esse pó metálico tome o lugar de onde era a antiga camada. Vou explicar melhor. Um rolo empurra a quantidade de pó até a câmara, em que o laser está fundindo o metal. E à medida que as camadas vão sendo impressas, o pistão 3 desce para que uma outra camada de pó metálico seja adicionada. De novo, tipo, quando o laser funde a camada superficial do pó, o pistão número 3 abaixa para que dê espaço para uma nova camada. O pistão número 1 expõe mais pó e o rolo empurra esse pó para a camada que vai ser fundida. Entre os parâmetros do processo, tu consegue variar o pó metálico entre o tamanho das partículas, a composição química, as propriedades ópticas e transferência de calor. Os parâmetros do laser, tu consegue ajustar a potência, o diâmetro do feixe, a velocidade de movimentação e a atmosfera protetora. Eu não falei anteriormente. A câmara em que o laser está sendo emitido e fundindo o metal base, tu tem uma atmosfera de argônio para evitar a oxidação. E relativo aos parâmetros de fabricação, a distância entre os filetes, espessuras e orientações das camadas. A distância entre os filetes é a distância entre as passadas do laser, entre os filetes. Os materiais que tu pode usar é os aços inoxidáveis, aços ferramentas, titânio, alumínio e diversas outras ligas. Esse, esse método possibilita uma maior variedade de pós metálicos que tu pode usar. Costuma-se usar aços com baixo teor de carbono, pois o resfriamento que ocorre depois da passagem do laser pode causar a têmpera localizada do material, criando tensões residuais no local da têmpera. Eu preparei um vídeo para vocês para explicar melhor o funcionamento.
Então a primeira etapa do processo é a modelagem em 3D da peça. Daí o software da máquina calcula quantas fatias ou quantas camadas vão ter na peça. Aí o laser fica metálico dentro da máquina. É adicionada uma camada de pó, o laser vai ali e funde essa camada, novamente adicionada uma nova camada de pó, e o laser vai lá e funde a camada superficial de novo. Ó, a pistão número 1 levanta, expõe mais pó e o rolo passa para depositar uma nova camada. E à medida que a peça vai sendo fabricada, essa camada vai descendo para pôr lugar para mais pó. Para disponibilizar lugar para mais pó. Hoje a gente tem a peça pronta. Isso aí. Algumas aplicações. Esse método é usado para a fabricação de componentes médicos e odontológicos, como próteses e implantes porosos. Aqui eu coloquei o exemplo de um copo acetabular para implantes de quadril. Esse copo fica na cabeça do fêmur para não ficar em contato direto com a bacia. E dá para ver que tem poros nesse copo acetabular, que é para deposição de células ósseas, para que ele seja bioaceitável. Também é usado para componentes aeroespaciais. Segundo um estudo da Airbus, foi possível reduzir 10 kg de um A380 a partir da substituição de alguns componentes de fabricação tradicional por fabricados com LMF. Aqui a gente tem um exemplo das antigas peças usadas num A380 e feitas com LMF. Dá para ver que a geometria delas são bem mais complexas, porque a técnica permite geometrias mais complexas, mas ainda assim tu consegue uma economia de material. 10 kg numa aeronave, durante toda a vida dela, então implica uma economia enorme de combustível e é muito interessante usar esse método para algumas peças da aeronave. Então é isso, muito obrigado, aqui estão as referências que eu usei, aqui está o vídeo do YouTube que eu mostrei também. E qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigado.